Obrigado, irmão. Vamos orar pelo Diácono Everardo, que está viajando, né? Foi para o interior fazer um serviço lá. Vamos orar pelo nosso irmão, que Deus o proteja lá e também na sua volta. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e amado Pai, curvamos, Senhor, o nosso coração em Tua presença para agradecermos, Pai, por esse presente que o Senhor nos concede de mais uma manhã na presença do Senhor, mais uma semana iniciando, e o nosso desejo, Pai, que essa semana seja consagrada a Ti, ainda mais, Senhor, do que a semana que passou, do que a semana anterior. Que sejamos melhores, Pai, que sejamos mais tementes a Ti, que tenhamos mais fé, mais amor, que sejamos ainda mais obedientes ao Senhor. Obrigado pela semana que passou, pela proteção que o Senhor nos deu, pelas respostas de oração que o Senhor nos concedeu, aquelas que foram, Senhor, afirmativas, também aquelas que foram negativas, porque até quando o Senhor diz não, o Senhor está nos amando, demonstrando amor por nós. Obrigado pelos irmãos que melhoraram de saúde. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito e pela fé já agradecemos pelo que o Senhor ainda vai fazer. Abençoa o restante deste dia e este momento agora, no qual nós queremos meditar na Tua palavra, pois é em nome de Jesus Cristo que eu oro e já agradeço. Amém e amém. Irmãos, há 2 quintas-feiras atrás eu iniciei uma série que tem como objetivo resumir os livros do Antigo Testamento uma vez por semana, cada um a cada semana. Semana retrasada eu resumi Gênesis, semana passada eu resumi Êxodo, se Deus quiser na próxima semana vai ser Levítico e assim até Deus nos permitir, quando Ele nos permitir nós faremos isso. Porém hoje, com a ajuda de vocês, eu quero fazer algo ainda mais resumido. Hoje eu quero resumir não apenas um, mas todos os livros do Antigo Testamento em apenas alguns minutos. São 39 livros e eu quero dizer algo a respeito de todos eles. Mas com a ajuda de vocês, eu quero que você me diga o que você lembra sobre cada um dos 39 livros do Antigo Testamento. Amém? Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no índice. Sabia que a sua Bíblia tem um índice? Fica antes de Gênesis. Acharam? Acho que está meio escuro, acho que seria bom acender as luzes. Acender as luzes. Para ficar mais melhor, né? De bom. Então aí, quem achou o índice? Todos acharam? Tem Bíblia que não tem? Acho que todas têm, né? Então, acharam? Índice. Antes de Gênesis. Aí pelo índice você percebe que o Antigo Testamento tem 39 livros. E esses 39 livros, eles são costumeiramente divididos em 4 grupos de livros. Quais são esses 4 grupos? É o grupo dos livros da lei, dos livros históricos, dos livros poéticos e dos livros proféticos. Vamos ver cada um desses grupos. O primeiro grupo, então, é o grupo dos livros da lei. E por que esse nome, os livros da lei? Porque foi durante estes livros que a lei foi dada a Moisés e ele compartilhou a lei com o povo de Israel. O primeiro livro da lei é o livro de Gênesis. O que você lembra sobre o livro de Gênesis? Criação. O que mais? Promessa a Abraão, no capítulo 12. O livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa começo, no grego.
Porque é justamente isso que Gênesis mostra, o começo de todas as coisas. Tanto das coisas boas, como a criação dos céus e da terra, como também das coisas ruins. Gênesis também mostra o começo do que não presta, como, por exemplo, o pecado, o homicídio, a mentira, a violência e por aí vai. Então, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele é bem colocado no início porque ele é o livro dos começos. A autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia é atribuída a Moisés. Provavelmente foi Moisés quem escreveu os livros da lei. Depois de Gênesis vem Êxodo. Alguém pode dizer algo sobre Êxodo? Você pode ir abrindo, tá bom? No livro Gênesis tem 50 capítulos. Depois vem Êxodo com 40 capítulos. Escrito por Moisés. Muito bem. A palavra Êxodo significa saída. Porque Êxodo começa mostrando a saída do povo de Israel do Egito, depois de séculos de escravidão. O povo passou 400 anos no Egito, muitos desses anos escravo. E aí Deus tira o povo do Egito e no deserto dá uma lei para esse povo e depois ensina o lugar, que é o tabernáculo no qual o povo deveria se reunir com Deus. Em Êxodo também que nós vemos o nascimento de Moisés e o chamado de Moisés. Depois de Êxodo vem Levítico. Levítico é o terceiro livro da lei e ele fala muito sobre leis para os levitas. E o que eram os levitas, pastor? Eram os músicos da casa de Deus. Não. Levita foi a tribo que Deus escolheu para servir no tabernáculo, para organizar a adoração no tabernáculo, os sacrifícios no tabernáculo. Por isso que levita não é músico, levita é servo, é aquele que serve ao Senhor em qualquer área. Então Levíticos ele traz muitas leis sobre sacrifícios, sobre como o povo deveria adorar ao Senhor, tanto dentro do tabernáculo, como também fora do tabernáculo. Provavelmente foi escrito por Moisés também. Depois de Levíticos vem Números. Por que esse nome, Números? O livro de Números possui esse nome porque, pelo menos 2 vezes no livro, Deus ordena que Moisés conte o povo, faça o censo do povo. Primeira contagem é assim que o povo sai do Egito, no capítulo 1. E a segunda contagem do povo é 40 anos depois, quando eles estão prestes a entrar na terra prometida. Vamos ver o começo dessas 2 contagens. Primeiro em Números 1, de 1 a 2. Que diz assim, Números 1, versos 1 e 2. Olha porque esse livro recebe esse nome. No 2º ano após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do 2º mês, falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel. Então, o IBGE de Israel saiu pelas ruas aí, contando, fazendo o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça. Pastor, só os homens que tinham direito de ser contados? A questão aqui é que o censo é um censo militar. Então, seriam contados todos os soldados, aqueles que pudessem ir para a guerra, ou seja, os homens de 20 anos para cima. Viu? Não é que as mulheres não tinham importância. E aí muita gente morre no meio do caminho. No capítulo 26 é feito o segundo censo, quase 38 anos depois. Vamos lá para o capítulo 26, versos 1 e 2. Passada a praga
falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que Israel for capaz de sair à guerra. Então agora você sabe por que Números tem esse nome. Porque, de fato, vários números são feitos. As pessoas são contadas, os soldados são contados pelo menos 2 vezes. Para fechar o grupo dos livros da lei, nós temos o 5º livro da Bíblia, que é o livro de Deuteronômio. Nome difícil de falar? Deuteronômio. Parece que às vezes tem uns vídeos brincando com pregadores, né, que não falam Deuteronômio direito. Mas não é um nome difícil. Deuteronômio possui 36 capítulos e foi escrito por Moisés. E o nome significa segunda lei. Por que segunda lei? Não é porque aqui Moisés vai trazer leis diferentes para o povo das que ele trouxe nos livros anteriores, e sim porque agora ele vai repetir a lei. Deuteronômio é uma espécie de pregação de Moisés. Não é tanto ele recebendo leis e entregando, é mais ele pregando para o povo, convidando o povo a tomar uma decisão. Então, os primeiros israelitas, os mais velhos, morreram no deserto. E agora os filhos deles vão entrar na terra prometida. E Moisés os alerta sobre os erros do passado, para que eles não cometam novamente. Vai ser em Deuteronômio também, no final, que Moisés vai perder a sua vida, vai morrer. Por quê? Porque em Números, Deus manda ele fazer algo e ele desobedece a Deus. Números é um livro que mostra muitas mortes, muita desobediência, e serve de lição para nós. Então, em Números, Deus dá uma ordem para ele, para Arão, e eles não creem que Deus vai fazer isso, que é sair água da rocha. Então Moisés não crê, ele se irrita, ele bate na rocha, sai água, Deus é fiel, o que ele promete ele cumpre, porém Deus chama Moisés à parte e pergunta: por que você não acreditou em mim? Por causa disso, você também não vai entrar na terra prometida. Então em Deuteronômio, Moisés se despede do povo de Deus, do povo de Israel, que vai entrar na terra prometida. Então esse é o primeiro grupo de livros do Antigo Testamento, os 5 livros da lei, escritos por Moisés, começam com a criação de todas as coisas e terminam com a morte de Moisés com o povo em frente da terra de Canaã. Depois vem o segundo grupo de livros do Antigo Testamento, que é o grupo dos livros históricos. E tem esse nome porque eles não trazem leis, eles trazem histórias acerca do povo de Deus. São 12. São eles: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Primeiro dos livros históricos é Josué. Josué, ele conta a história de como finalmente o povo de Deus consegue conquistar a terra prometida, liderados pelo substituto, não substituto, mas o escolhido por Deus para ir depois de Moisés, que é Josué. Irmão, Josué traz muitas leis, muitas lições, mas talvez a principal delas seja acerca da fidelidade de Deus. Durante vários anos, Deus prometeu que o seu povo entraria na terra, e em Josué nós vemos a promessa de Deus finalmente se cumprir. O próprio livro chama atenção para isso no capítulo 21. Josué, capítulo 21, versos 43 a 45. Olha que texto lindo. Josué 21, 43 a 45. Olha a ênfase do livro de Josué. A lição principal, talvez, que ele nos ensina. Verso 43.
Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Agora olha o verso 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então Deus fez promessas à casa de Israel. E quantas dessas promessas ele cumpriu? 90%, né? 99%. Deus cumpriu todas as promessas que ele fez, porque ele era fiel e ele continua sendo fiel ainda hoje. Vale a pena esperar no Senhor. No final de Josué, Josué morre e aí inicia o livro de Juízes. O livro de Juízes tem 21 capítulos e ele cobre o período em que o povo entra na terra até antes de chegar o primeiro rei. Então em Juízes não havia rei ainda. O que havia, pastor? Quais eram os líderes do povo? Eram juízes. Juízes eram uma espécie de líderes comunitários. Eram pessoas que Deus levantava para julgar Israel, para derrotar os inimigos e às vezes também para decidir algumas questões. Talvez os juízes mais conhecidos são Gideão e Sansão, né? O homem de uma força extraordinária, porém com um caráter muito fraco. Recebeu muita força física, mas não tinha força espiritual. Por isso ele caiu várias vezes e morreu cego. Foi cego pelos seus inimigos. Depois de Juízes, nós temos Ruth. Ruth é um livro como se fosse uma espécie de romance, né? Por quê? Porque ele conta a história de uma mulher chamada Ruth, que era nora de Noemi. E essa mulher estrangeira, ela passa por muitas dificuldades, inclusive o seu marido morre. Porém, na terra de Israel, ela conhece um homem. E esse homem é bom para com ela e casa com ela, né? Que é um romance mais bonito do que esse, uma mulher sofredora, humilde, que vai para outra terra, lá conhece um homem bom, que a trata bem, casa com ela e tem filhos com ela, e final feliz, né? Então, Ruth é um excelente livro que mostra a fidelidade de Deus para com a sua serva. Ruth tem apenas 4 capítulos, dá para você ler bem rapidinho. Depois de Ruth, nós temos o primeiro livro de Samuel, que provavelmente foi escrito pelo próprio Samuel. 1 Samuel mostra a transição entre o período dos juízes, onde não havia rei, até a chegada do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então, 1 Samuel começa mostrando o nascimento de Samuel, o profeta, o grande profeta Samuel, filho de Ana, e termina com o suicídio do primeiro rei de Israel, que é Saul. Nós falamos sobre o suicídio de Saul, inclusive, domingo passado. Depois vem o livro de 2 Samuel, que se detém mais agora no sucessor de Saul. Quem foi o segundo rei de Israel? Quem foi o rei depois de Saul? Davi. Então, 2 Samuel enfatiza o reinado de Davi, mostrando as suas conquistas, mas também as suas derrotas. Em 2 Samuel nós vemos Davi conquistando muito, conquistando outros países. Mas nós também vemos Davi sendo derrotado moralmente, por causa do adultério que ele comete com Batseba, e também por causa do orgulho que ele tem, mandando contar quantos soldados existiam no seu exército. Então, Davi é um homem segundo o coração de Deus, que faz muita coisa boa, mas também comete muitos erros. Isso está lá em 2 Samuel. Depois nós temos os livros de reis. Os livros de reis narram as histórias dos reis que vieram depois de Davi. Primeiro Reis
mostra o nascimento de Salomão, o início do reino de Salomão, que foi um homem muito sábio, porém no final da vida ele acabou se desviando de Deus, por causa da idolatria das mulheres que ele tinha. E aí depois de Salomão vem algo muito triste. No reinado do filho dele, Roboão, o reino de Deus se divide entre o reino do norte e o reino do sul. E aí, primeiro, segundo Reis continua falando sobre os reis que vieram depois de Davi. Depois deles vem primeiro e segundo Crônicas, que também falam sobre os reis, só que de uma perspectiva um pouco diferente. Primeiro e segundo Reis vão se deter mais nos reinados de Judá, no reino do sul. Nos evangelhos, irmãos, nós vemos isso também. Os evangelhos falam sobre a mesma pessoa, Jesus Cristo. Só que cada evangelho vai falar com detalhes diferentes. É como se 4 pessoas, em lugares diferentes de uma avenida, vissem o mesmo acidente. Cada uma delas ia narrar o acidente de um ângulo diferente. E assim os evangelhos fazem também. Eles falam sobre o mesmo Cristo, só que cada um de um ângulo diferente, com detalhes diferentes, para que nós conheçamos o Senhor ainda melhor. Primeiro e segundo Crônicas vai fazer isso. Vai falar sobre os reis de primeiro e segundo Reis, mas dando detalhes diferentes. E uma lição que a gente pode aprender, irmãos, em primeiro e segundo Crônicas, primeiro e segundo Reis, é que cargo não define caráter. Não é porque alguém está em um cargo que esse alguém vai ser bom. Nós temos vários reis bons. Porém, a história de Israel também mostra vários reis péssimos. Dentre os piores homens que já houveram na terra, alguns foram reis de Israel. Alguns mataram seus próprios filhos, ofereceram aos ídolos. Por causa disso, o povo também andava moralmente mal. E a consequência disso foi que, de tanto Deus avisar, de tanto Deus falar, o povo não escutou, os reis eram ruins, às vezes até um rei bom não conseguia fazer com que o povo fosse bom, e aí o povo acabou sendo levado para o exílio. Eles foram conquistados por outros países e levados para esses outros países, pela Síria e também pela Babilônia. Uma história triste, um momento triste da história do povo de Deus que nos ensina que Deus ama, mas Deus também disciplina. Deus avisa o seu povo para se voltar para Ele. Se o povo não escutar, se o povo não obedecer, nós seremos disciplinados pelo Senhor. Mas a boa notícia é que o povo de Deus não acaba no exílio, não é destruído lá. E aí vem o livro de Esdras. O livro de Esdras, ele é a continuação de 2 Crônicas e mostra a vida do povo que voltou do exílio. Provavelmente foi escrito pelo escriba Esdras. Depois de Esdras, nós temos Neemias. Alguém lembra algo de Neemias? Sobre o homem Neemias, sobre o livro de Neemias? Exatamente, Neemias é muito lembrado por causa da construção dos muros, reconstrução dos muros de Jerusalém por conta do exílio, dos exércitos que invadiram Jerusalém, os muros de Jerusalém haviam sido destruídos. Neemias era um copeiro lá fora, em outro país, copeiro do rei. E ele pede ao rei para vir ao seu país para reconstruir as muralhas do seu país. E o rei permite, ele vem, o rei dá pessoa para que ele traga material para construir as muralhas. E Neemias é isso. É o povo construindo, é o povo guerreando, os inimigos tentando desanimar o povo de Deus e o povo de Deus ali persistindo. Então, Neemias fala muito sobre a perseverança de Neemias e, finalmente, a construção, reconstrução dos muros de Jerusalém. Depois de Neemias, nós temos, para concluir, Esther. Esther é muito conhecida pelas mulheres, né? Inclusive, a sigla do nome do Ministério de Mulheres aqui da igreja é Esther. Não lembro agora o significado, mas é mais ou menos como mulheres esperando o Senhor voltar.
Né? Então, Esther. As mulheres deveriam saber o significado e dizer agora para mim. Mas parece que não sabem também. Tem que ser batido em todo culto, né? Isso aí. Mas Esther, irmãos, é uma judia, também parece muito com romance. É uma judia que casa com um rei, e por causa disso ela é muito bonita. E quando a Bíblia diz que uma mulher é muito bonita, é porque ela é mesmo. Ela é escolhida como a mais bonita para casar com o rei. O rei se afeiçoa a ela, e ela cumpre um papel muito importante na preservação do seu povo. Tem até um momento que Esther, ela não quer se envolver muito, né? Não, mas deixa o povo de Deus se virar. Aí o tio dela diz, olha, Deus te colocou aí, foi com esse propósito, viu? Se você não fizer o que ele quer, ele vai levantar outro para fazer. Aí ela, não, deixa comigo, deixa que eu faço, né? Sendo assim, eu vou fazer o que Deus manda. Então ela jejuma, pede ao povo que jejue, ela se encontra diante do rei, e aí os inimigos de Israel são destruídos, porque uma mulher teve coragem de servir ao Senhor onde Deus a colocou. Então assim nós terminamos, irmãos, os 2 primeiros grupos de livros do Antigo Testamento, acho que não esqueci nenhum. Termina com Esther. São os grupos dos livros da lei e também os grupos dos livros históricos. E aqui nós chegamos quase que à metade do Antigo Testamento, que é muito grande. Mas vamos ver agora os 2 últimos grupos. O terceiro grupo de livros do Antigo Testamento é o grupo dos livros poéticos. E por que esses livros são chamados de livros poéticos? Porque eles têm uma linguagem muito emotiva. Eles são cheios de poesia, né? Davi, por exemplo, diz, fiz o meu leito, fiz nadar o meu leito de tanto chorar. Né? Olha o exagero de Davi. Ele quer dizer que ele chorou tanto, que a cama dele nadou no choro dele. É claro que isso é um exagero, é uma forma poética de falar. É como uma mãe da gente que dizia, eu já te falei 1000 vezes para você não fazer isso. Né? Então é uma figura de linguagem. E aí os livros poéticos são cheios de figura de linguagem, cheios de poesia, de emoção, de lamento, de alegria. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Você lembra algo sobre Jó? Jó é um livro muito conhecido, possui 42 capítulos e contam a história de um servo de Deus que sofre sem saber por que sofre. Sofrer já é ruim, né? Agora imagina sofrer sem saber por quê, sem saber o motivo, sem saber a razão. Você olha para você, você se olha no espelho, você pergunta para Deus e Deus não diz por que você está sofrendo. Mas Jó persiste, servindo ao Senhor. Deus fala com Jó não para explicar por que ele sofre, mas para mostrar que ele cuida de todas as suas criaturas. Ele não precisa se preocupar porque Deus está cuidando dele também. E Jó, interessante, ele começa e termina com Jó em estado de felicidade. Ele começa com Jó sendo um homem próspero, feliz. Vem aí uma tribulação muito grande. E termina com Jó agora mais feliz ainda do que quando ele começou. Então, isso conta muito a história do povo de Deus. Estamos passando por tribulações aqui na terra, mas o nosso destino é sermos felizes com Deus. Deus irá nos abençoar. Depois de Jó vem Salmos. Salmos é o maior livro da Bíblia, com 150 capítulos, digamos assim. E talvez seja o mais amado também. Né? Eu suspeito que o livro de Salmos seja o livro que as pessoas mais amam. O que são salmos? Salmos são orações, às vezes cânticos, que o salmista dirigia a Deus. Existem salmos de lamento, no qual ele se lamenta da situação na qual está, mas ele termina adorando. Existem salmos de oração, existem salmos de cânticos. Então, salmos são particulares que os salmistas têm com Deus. Talvez os salmos mais conhecidos são
Salmo 1, Salmo 23 e o 91. Né? Quem nunca leu um destes 3 salmos? Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, porém, não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa, e por aí vai. O Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o Salmo 91, Suiane, o que diz o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Né? É o Salmo das campanhas de oração, dos momentos difíceis da vida. Inclusive, irmãos, eu ouvi dizer que o Salmo 91, ele era inicialmente usado como um salmo de guerra. Era o salmo dos soldados. Quando os soldados iam para a guerra, eles iam citando o Salmo 91. Inclusive, ainda hoje, se não me engano, nos Estados Unidos, existem soldados que usam o Salmo 91 durante a guerra, porque, de fato, ele é um salmo de proteção. Não é um salmo mágico, né? Se você abrir lá, deixar na sala da sua casa, agora, até os invejosos vão correr de lá. Não, eles vão entrar, vão olhar, né? Vão querer a Bíblia que você tem. Mas as promessas lá, irmãos, são para quem cumpre o verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então eu tenho que tomar a decisão de confiar no Senhor. E aí muitas daquelas promessas vão se cumprir nas nossas vidas. Depois de Salmos nós temos Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria prática, irmãos. O irmão Aristério, o diácono Aristério, orou para que Deus nos fizesse sábios, não foi, Aristério, no começo do culto? E o livro de Provérbios, ele tem exatamente essa intenção, de nos fazer sábios. Provérbios é o livro de sabedoria dos mestres de Israel, né? Salomão principalmente. E o que é um provérbio? Quem sabe o que é um provérbio? Provérbio é um ditado, é um dito popular. No Brasil nós temos vários ditos, ditados, né? E tem gente que confunde. Tem gente que diz um ditado e diz, como a Bíblia diz, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, né? Aí teve um dia eu na escola dominical, falando sobre provérbios, a irmã, pastor, tem até aquele provérbio, fazei o bem sem olhar aqui. Eu disse, não, irmã, isso não é provérbio, não, isso é ditado, ela é provérbio sim. Aí eu, então pronto, se é, então é. Discuti com a irmã mais velha do que eu bem novinho. Ela disse, fazei o bem sem olhar aqui. Eu disse, não, irmã, isso é um ditado. Se você olhar na Bíblia, ela vai ensinar isso também, que devemos fazer o bem a todos, né? O bom samaritano fez o bem sem olhar quem, mas com essas palavras não tem. Mas provérbios são mais ou menos isso. São ditados que falam sobre a fonte da sabedoria. Qual é a fonte da sabedoria? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E mostra também a prática da sabedoria. Provérbios vai falar sobre relacionamentos, como ser sábio com as autoridades, com as palavras, com o trabalho, e por aí vai. Disciplina de filho, Provérbios fala muito sobre isso. Então, é um livro extremamente prático. Foi escrito em sua maioria por Salomão. Por falar em Salomão, depois de Provérbios vem Eclesiastes. Irmãos, algumas pessoas acham que Eclesiastes é um livro negativo. E é mesmo. Eclesiastes é um livro negativo. Por quê? Porque ele fala sobre como é fútil a vida debaixo do sol. Eclesiastes é uma série de reflexões de Salomão, depois que ele experimentou decepções, que ele experimentou derrotas, ele chega à seguinte conclusão: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Um homem que teve de tudo, teve mulheres, teve riquezas, ele olha para todas as coisas terrenas e ele diz, isso tudo vai passar. Isso tudo é só vaidade, é só poeira, é só vento. Então, esse é um livro muito bom para quem está iludido com as coisas da terra, né? Para quem está empolgado,
com as riquezas, para quem está empolgado com a fama que tem, manda ele ler Eclesiastes, que ele vai ver o que é bom. Eclesiastes mostra que nós não somos daqui, irmãos. Nós não somos moradores desta terra, nós somos passageiros. Então não devemos colocar o nosso coração nas coisas da terra, porque senão a gente vai fazer que nem Salomão. A gente vai conseguir, e quando conseguir a gente vai dizer, não encheu o meu coração não. Vaidade de vaidade, debaixo do sol, tudo é vaidade. É por isso que tem algo acima do sol, preparado para mim e para você, que é o céu eterno. E é para lá que nós devemos olhar constantemente, né? Por fim, para terminar os livros poéticos, nós temos o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. É um livro dos namorados, dos casais. É uma série de poemas que provavelmente Salomão escreveu para a sua amada Sulamita. Salomão tinha 1000 mulheres, mas ele só escreveu para uma delas, né? E aí, são poemas que parecem ter sido escritos para um casamento, porque várias partes falam, né? As virgens falam, o rei fala, a noiva fala, então é como se fosse um cerimonial de casamento. E tem algumas partes que realmente são só para casais, né? Mas isso mostra o amor romântico que deve haver entre o casal. O casal deve se amar mesmo e dizer coisas românticas, né? Principalmente as mulheres para os homens devem dizer coisas românticas. Mas os homens também, nós temos que aprender, né? Esqueci agora, passou um branco aqui. Mas, né, Salomão diz, por exemplo, as éguas dos carros de Faraó eu te comparo. Então, isso é um elogio, viu? Está elogiando ela. Então, existem vários elogios. É um livro que nos ensina, irmãos, a não perder o romance. Deveria nem estar dizendo isso, mas eu estou, né? Não perder o romance, elogiar, trazer flores e coisa e tal. Corta isso depois dessa parte, tá bom? Mas Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, nos ensina exatamente isso. Eita, vai ter gente que vai querer ler assim que chegar em casa, né? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos passar adiante, que o tempo está já adiantado. Irmãos, o último grupo de livros do Antigo Testamento é o grupo dos livros proféticos. Por quê? Porque foram escritos por profetas que Deus chamou. Irmãos, interessante é que esses profetas, eles conviveram com os reis. Lembra que nós falamos dos reis? Reis bons, reis maus. Grupo que foi para o exílio, grupo que voltou do exílio. Os profetas viveram na época deles e falaram para eles. Falaram para o povo, ora confrontando, ora confortando o povo. Então, os últimos livros do Antigo Testamento, eles fazem muito isso, falar para o povo em diferentes momentos com profecias acerca do futuro. Os livros proféticos são 17. Deixa eu ver se eu lembro. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Acertei? Vocês nem sabem se eu acertei, né? 18? Não aumentei, não? Não, eu estou errado. Oi? Naum? Eu não disse não, Naum? Então são 19? Naum? Eu não disse Naum. Vamos lá então. Me ajuda. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Oséias, Joel, Amós, Obadias. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Eu disse desse jeito. 17. Esqueci algum, sabe? Não. A Sara disse que está certo. Eu já disse aqui na frente. Ganhou uma caixa de chocolate, inclusive. Irmãos, esses 17 livros proféticos, eles são subdivididos em profetas maiores
e profetas menores. Não é por causa do tamanho do livro apenas, é por causa de serem conhecidos. Alguns são mais conhecidos, outros são menos conhecidos. Então, subgrupo dos profetas maiores é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são mais conhecidos, nós falamos mais sobre eles. O primeiro deles é Isaías. Isaías foi um dos grandes profetas de Israel. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Olha que interessante, irmãos. O mesmo número de livros na Bíblia. E Isaías é dividido em duas partes. 39 capítulos primeiro e 27 capítulos depois. Exatamente como a Bíblia é dividida. 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo. Então, Isaías alguns chamam Isaías de o Evangelho do Antigo Testamento. Ele profetizou 700 anos antes de Cristo, e talvez a profecia mais conhecida de Isaías é a profecia do servo sofredor. Se encontra em Isaías 53. Vamos ler essa profecia? Isaías 53, a partir do verso 1, diz assim: Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado. Olha como isso se cumpriu na vida de Jesus. Mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas quão rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, parece que Isaías escreveu isso olhando para Cristo sendo crucificado. Mas a verdade é que ele escreveu 700 anos antes de Cristo vir ao mundo. Olha o poder que o nosso Deus tem. Depois de Isaías vem Jeremias. Jeremias tem 52 capítulos. Fala muito sobre a idolatria. Jeremias parece que era de família sacerdotal e escreveu no Egito. E ele é muito conhecido como o profeta chorão. Por que Jeremias é conhecido como profeta chorão? Porque ele traz muitos lamentos sobre o que estava acontecendo com o povo de Deus. Como eu disse, Deus castigou o seu povo, disciplinou. Isso trouxe choro para o profeta de Deus.
Por falar em lamento, Jeremias também provavelmente escreveu o livro seguinte, que é o livro de Lamentações. O nome já diz do que esse livro se trata, né? Lamentações é uma série de 5 poemas que o autor escreveu sobre a queda de Jerusalém. Depois de Lamentações, nós temos Ezequiel, que tem 48 capítulos, e foi escrito provavelmente na Babilônia, onde Ezequiel estava junto com o povo que foi levado para lá. Vamos ler Ezequiel 1, de 1 a 3, no qual ele começa a escrever sobre o que Deus falou com ele. Ezequiel traz muitas visões, traz uma visão do templo, traz uma visão incrível no capítulo 1. Mas nós vamos ler apenas os versos de 1 a 3. Esses profetas que eu estou citando, muitos viveram na época dos outros. Então, enquanto um profetizava para o norte, outro profetizava para o sul, para uma parte do povo, um confortava, o outro confrontava. Eles viveram mais ou menos na mesma época. Ezequiel 1, de 1 a 3 diz: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, olha a disciplina de Deus, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Depois de Ezequiel, nós temos Daniel. Daniel tem 12 capítulos e também fala sobre o povo que estava no exílio. Daniel é um livro muito importante, irmãos, inclusive ele é estudado juntamente com o Apocalipse, porque é um livro muito profético. Ele traz profecias, inclusive, sobre grandes reinos mundiais. Alguns desses reinos já passaram, algumas profecias já se cumpriram e outras ainda vão acontecer. Daniel também fala, vocês sabem, sobre a perseverança e sobre a fidelidade, não apenas de Daniel, mas também dos seus 3 amigos, que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. O quanto eles foram fiéis ao Senhor. E aqui eu queria aproveitar para dizer algo, que nós estamos em época de eleição, e eu noto, irmãos, que existe uma ênfase muito grande na política nos nossos dias, né? Inclusive por parte das igrejas, está havendo uma super ênfase na questão política. É como se, para algumas pessoas, a igreja fosse vitoriosa ou derrotada, dependendo de quem for eleito. Parece que a ideia de algumas pessoas é que, se a pessoa errada for eleita, coitada da igreja, a igreja vai se acabar. Mas a igreja só vai ser vitoriosa se a pessoa certa for eleita. E Daniel mostra que a pessoa que está no poder não influencia se a igreja é fiel ou não. Tanto é que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram para o exílio, serviram a Deus debaixo de governadores corruptos que não temiam a Deus, e mesmo assim eles foram fiéis. Eu não estou dizendo que não é bom termos alguém cristão na política. Não estou dizendo que é ruim, não. O que eu estou querendo dizer é que a igreja não depende da política para se manter de pé. A igreja vai se manter de pé independente de quem seja eleito. Pode ser eleito o pior homem da terra. A igreja vai continuar de pé mesmo com este homem. O que foi que Jesus disse? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a nossa ênfase não deve estar na política, irmãos. A nossa ênfase deve estar no evangelho. A igreja ela foi chamada para pregar o evangelho. É claro que nós temos que ter uma noção política do que é bom, do que é ruim, do que é melhor, do que é pior. Mas eu estou vendo que algumas pessoas estão achando que a situação da igreja no Brasil depende de quem foi eleito. Não depende. Independe de quem foi eleito. Nós podemos ter os nossos preferidos, né? As nossas preferências políticas. Mas a igreja vai se manter de pé de qualquer forma. Quem acredita nisso? Que a igreja de Jesus
ela não depende de outros, e sim do nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Eu digo isso porque eu fico triste, irmãos, de ver tantos pastores, inclusive, deixando o pastorado, né, para se dedicar à política e dizendo que, não, mas o nosso país precisa de políticos honestos, senão a igreja vai se acabar e não sei o quê. Nós vamos ser perseguidos. Louvado seja Deus se nós formos. Se nós formos perseguidos, aí é que nós vamos ver quem é crente e quem não é. Porque na época de prosperidade é muito fácil dizermos que somos cristãos. Mas vai ser durante a perseguição que Deus vai separar o trigo do joio. Estou pedindo perseguição para nós, né? Mas a Bíblia diz que quando nós somos perseguidos, nós devemos até levantar os olhos aos céus e agradecer ao Senhor pela perseguição. Então, vamos ter consciência política, sim, mas vamos, acima de tudo, prezar pelo Evangelho, priorizar o Evangelho. É o Evangelho que salva, é o Evangelho que transforma. E o Evangelho, ele tem um Senhor, ele tem um dono mais poderoso do que qualquer político, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois de Daniel, inicia o grupo dos profetas chamados menores. E eu diria, irmãos, que esse grupo de 12 é o grupo menos conhecido da Bíblia. Por exemplo, o pregador diz, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Obadias. Aí tem crente que pergunta, Obadias? E tem na Bíblia? Então esse grupo do finalzinho do Antigo Testamento é o grupo de livros pequenos, 2 capítulos, 3 capítulos, e muitas vezes desconhecidos para a maioria da igreja, mas muito importantes, irmãos. Eles trazem profecias, ensinos muito importantes. Então, depois de Daniel, nós temos Oséias. Oséias é um livro interessante, porque nele Deus manda o profeta Oséias casar com uma prostituta. Isso choca a gente. Deus mandar um profeta casar com uma prostituta. Sabe para quê? Para ensinar para o povo dele quanto Deus os ama. Apesar do povo ser infiel, apesar do povo ser desleal para com ele, Deus continua amando o seu povo. E Oséias teve que demonstrar isso na prática, casando com Gomer, uma prostituta. Depois de Oséias, nós temos Joel. Oséias, Joel. Joel tem apenas 3 capítulos. E talvez a profecia mais conhecida de Joel seja a da promessa do derramamento do Espírito Santo, a qual se cumpriu em Atos 2. Vamos ler essa profecia de Joel em Joel capítulo 2, versos 28 a 32. Joel capítulo 2, versos 28 a 32. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Depois de Joel, nós temos Amós. Amós é conhecido como o vaqueiro do Antigo Testamento, porque ele era pastor de ovelhas. E Amós, ele profetizou, provavelmente durante o reinado de Jeroboão II, que foi um reinado próspero em Israel. Porém, irmãos, apesar da prosperidade que havia entre o povo, também havia muito pecado. O que isso nos ensina? Prosperidade não garante fidelidade. Às vezes nós estamos no aperto e nós dizemos, Senhor, se a minha situação mudar, eu vou te servir ainda mais. Mas se nós não tivermos cuidado, irmãos, quando a prova passa, a tendência é nós esquecermos dos votos que nós fizemos ao Senhor. Então, muitas vezes, em momentos de prosperidade, é que nós somos mais tentados
a esquecer de Deus. E Amós profetizou para um povo assim, um povo que estava bem financeiramente, mas estava mal espiritualmente. Então, o chamado de Amós também nos ensina que Deus chama pessoas diferentes para servir a Ele. Deus chamou Isaías, que provavelmente era da corte, né? Tinha amizade lá com os reis, e Deus chama Amós, né? Talvez aí um vaqueiro, talvez aí um pastor de ovelha, falava até assim, diferente com o povo, mas Deus chama pessoas diferentes para pregar para pessoas diferentes. Então não queira ser igual aos outros, queira ser igual a Cristo, mas saiba que Ele te deu experiências diferentes, você não precisa ser igual a ninguém para servir ao Senhor, sim, parecido com Cristo. Depois de Amós nós temos Obadias. O que Obadias nos ensina? Obadias só tem um capítulo, irmãos. Dá para ler em 5 minutos. Sabe aquela tese bíblica que diz, não se vingue, Deus vingará você, né? Não suje as suas mãos, Deus vai trabalhar a seu favor. Às vezes a gente duvida disso, mas Obadias mostra a realidade disso. Obadias vai falar sobre o povo de Edom, sobre os edomitas, que eram vizinhos de Israel e ficaram felizes com a derrota de Israel, com a disciplina de Israel. Chegaram até a ajudar os inimigos contra Israel. Israel no passado tinha poupado Edom, não tinha saqueado Edom. Agora, quando Israel está mal das pernas, os edomitas vêm, ficam felizes com a derrota de Israel e ainda ajudam a combater Israel. Obadias vai dizer que Deus vai prestar contas com os edomitas. Precisamos ter muito cuidado, irmãos, com o sentimento que nós temos quando alguém está mal. Cuidado, Deus vê o coração. Às vezes alguém que fez mal a você, agora está mal. Você fica feliz com a situação dele? Se você ficar, Deus vai cobrar de você também. Então, Edom teve esse sentimento para com Israel, para com a derrota de Israel. E agora Deus diz, eu vou perseguir Edom. Edom era um povo que ficava sobre as rochas. Ele achava que ninguém ia conquistá-los. Deus diz, eu vou tirar de lá e vou derrubar. Então, quando Deus quer, não tem quem se esconda da presença dele. E Obadias ensina muito isso, que Deus vai castigar todos aqueles que fizerem algo errado. Então, não precisa se preocupar. Se tiver alguém maltratando você, mentindo a seu respeito, lembra de Obadias. Opa! Os edomitas quiseram mal de Israel, Deus foi lá e vingou. Deus também vai fazer a vontade dele na minha vida. Não preciso sujar minhas mãos, não preciso ir para o Facebook fazer um texto, não. Eu vou deixar Deus agir no meu lugar. Né? A vingança de Deus é muito pior do que a nossa vingança. Vamos acreditar no Senhor, vamos esperar no Senhor. Depois de Obadias vem Jonas. Jonas todos conhecem, né? Jonas tem 4 capítulos. É um livro profético que fala sobre um homem que recebeu um chamado de Deus para pregar na cidade de Nínive, mas ele rejeitou esse chamado. Ele disse não para o chamado de Deus, e aí aconteceram muitas com ele. Numa delas, ele quase morre afogado, e ainda passa uma temporada de alguns dias no ventre de um grande peixe que o vomita na terra. E aí, quando ele é vomitado, ele decide, agora sim, obedecer ao Senhor. Então, Jonas nos ensina que Deus tem um chamado na nossa vida. E nós podemos dizer não para o chamado de Deus. Agora, se prepara para a peia que vai vir. Não, não quero não. Deus me chamou para isso. Não, deixa para lá. Deus aí é. Pois onde você for, eu vou também. Tem como se esconder da minha presença. Deus, tudo bem, Jonas, fique à vontade. Mas está vindo uma tempestade aí na sua vida. Quem quer tempestade aqui? Então aceita o chamado de Deus. O que quer que Ele te chame é o melhor a fazer. Jonas é um livro muito missionário, né? Mostra muito o amor de Deus pelos povos. E aproveitando que está chegando aí o nosso aniversário, que tem como tema Ide e Pregai. Jonas é um livro muito bom para a gente meditar sobre o amor que Deus tem pelas pessoas. Olha aí, ó. Nós temos aqui o Jonas que veio hoje, né? Parabéns, Jonas, para ouvir sobre Jonas. Não seja rebelde, Jonas, viu? Glória a Deus. Temos um Jonas aqui vivo ainda, né?
Se ele atender o chamado, ele vai continuar vivo. Mas se não, tô brincando, né? Deus te abençoe. Depois de Jonas, nós temos Miqueias. Miqueias é um livro maravilhoso, irmãos, que trata sobre profecias várias, sendo talvez a mais conhecida delas, né? Talvez a parte mais conhecida e amada de Miqueias, fala sobre uma profecia acerca de Jesus, mas eu queria ler o que se encontra lá no finalzinho, que fala sobre o perdão de Deus. Em Miqueias capítulo 7, versos 18 a 20. Não tem um livro do Antigo Testamento, da Bíblia, que seja feio. Sempre vai ter um que a gente vai dizer, olha, isso aqui como é maravilhoso, olha esse ensino. Toda a Bíblia é útil para o nosso ensino. Miqueias, capítulo 7, versos 18 em diante. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Ó Deus maravilhoso, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Olha o que Deus faz com quem se volta para Ele, com quem se arrepende. Deus pega os pecados dessa pessoa e joga na cara dela. Não é como nós fazemos. Deus pega os pecados que nós praticamos e joga no mar do esquecimento. Né? Louvado seja Deus pela sua misericórdia e pelo seu perdão. Depois vem o livro de Naum. Naum, está na Bíblia também. Naum tem 3 capítulos. O interessante, irmãos, é que Naum fala muito sobre Nínive, que era a capital do Império Assírio. E isso aqui é mais ou menos 100 anos depois de Jonas. Jonas foi para lá, vocês lembram o que aconteceu com Nínive. Enquanto Jonas pregava, todos os ninivitas se converteram ao Senhor. Foi um avivamento só. O problema é que 100 anos depois, a nova geração esqueceu de Deus. O que é que isso nos ensina? Nós não seremos salvos baseados nos nossos pais. Filho de crente nem sempre é crentinho. Filho de crente tem que ser crente também. Então nós não podemos nos confiar no passado. Nós temos que continuar servindo ao Senhor. Então, Nínive seria destruída. A Nínive que se converteu no passado e agora esqueceu de Deus, seria destruída. Depois de Nínive, nós temos Abacuque, que também tem 3 capítulos. E é uma espécie de diálogo que Abacuque tem com Deus acerca de algumas coisas que Abacuque não entende. Por que, Senhor, os nossos inimigos, eles continuam, eles prosperam? E aí Abacuque fala e Deus vai respondendo para ele. Né? Uma espécie de diálogo entre Abacuque e o Senhor. E é muito lindo como Abacuque termina. Lá no capítulo 3, verso 17 em diante. Que é até tema de música. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas da aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Então Abacuque, depois que ele conversa com Deus, ele confia totalmente no Senhor e diz: não importa o que aconteça, Senhor, agora eu vou confiar em Ti de todo o meu coração. Coça é uma espécie de animal, como se fosse o veado. As coças são animais muito rápidos e que andam em cima dos montes. Então ele diz que Deus o faz andar velozmente, rapidamente, como as costas. Depois vem Sofonias. Sofonias também tem
3 capítulos, e se trata muito de ameaças de Deus para vários povos, incluindo o povo de Israel, mas também traz a promessa de um resto. O que é o resto? É aqueles que vão permanecer fiéis ao Senhor. Deus sempre tem os remanescentes, né? Mesmo que muitos se afastem, o remanescente permanece servindo ao Senhor. Tem algum remanescente aqui que permanece servindo ao Senhor? Glória a Deus. Depois vem Ageu. Ageu tem só 2 capítulos. E ele fala sobre o povo que voltou da Babilônia, voltou do cativeiro. O problema é que, ao voltarem, eles estavam apainelando, como Ageu diz, as suas próprias casas. Estavam embelezando as suas casas e estavam esquecendo da casa do Senhor. Então, lembrando das suas próprias coisas, deixando as coisas de Deus de lado. E aí Deus manda Ageu profetizar para eles, que eles cuidem da casa de Deus também. Como é que as casas de vocês andam bonitas e a casa de Deus vai andar feia? E aí é em Ageu 2, 8 e 9 que tem aquela famosa expressão: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Se o povo cuidar da casa de Deus, a glória de Deus vai ser ainda maior. Olha o que diz Ageu 2, 8 e 9. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas também. Depois vem Zacarias. Zacarias é um livro um pouco maior, tem 14 capítulos, e é uma série de visões, uma série de revelações que Zacarias recebe sobre vários assuntos, como a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo, o perdão dos pecados e a volta do Messias, a volta do Senhor. E para concluir, que bênção, temos Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, que tem 4 capítulos. Malaquias significa meu servo. E Malaquias é muito usado para falar sobre o quê? No momento da oferta, muita gente lê Malaquias, porque Malaquias fala sobre o dízimo, né? No capítulo 3. Porém, não é só sobre o dízimo que Malaquias fala. Ele fala sobre vários outros assuntos, inclusive sobre a vinda de João Batista e de Jesus Cristo, que se encontra no capítulo 4, versos 1 a 6, últimos versículos do Antigo Testamento. Nós queremos encerrar com eles. Malaquias 4, 1 diz: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, olha a diferença, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Enquanto para alguns vem castigo, para quem teme ao Senhor vai vir salvação. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Ele termina como começou, com a lei de Moisés, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, aqui está falando de João Batista, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Depois disso, nós temos 450 anos e começa o Novo Testamento, que é bem menor do que o Antigo, mas esse é um assunto para o próximo domingo. Irmãos, eu queria encerrar mostrando que o Antigo Testamento ele é diferente do Novo Testamento. Em que, pastor? Primeiro, no tamanho. Você nota que o Antigo Testamento ele é bem maior do que o Novo. O Novo é fininho. Já o Velho, ele é praticamente 3 vezes mais do que o Novo. E é por isso, irmãos, que nós não podemos
nós não podemos desprezar o Antigo Testamento. Porque tem pastor que só prega no Novo. Tem crente que só lê o Novo Testamento. Mas nós temos que amar os dois. Nós temos que amar o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, sim. Mas nós também temos que amar. E nós vimos que nós temos motivos para isso. Para amar o Velho Testamento também e ler o Velho Testamento também. Sabe por quê? Um dos motivos é que, sabe qual era a Bíblia de Jesus? Na época de Jesus não tinha o Novo Testamento, não. A Bíblia de Jesus era Gênesis a Malaquias. E ele lia, e ele meditava, e ele memorizava. E no deserto ele usou o quê para vencer o diabo? Deuteronômio. Citou 3 vezes Deuteronômio e venceu o diabo. Então nós temos que amar o Antigo Testamento, nós temos que ler, nós temos que meditar. Tem coisas difíceis? Tem. Morte de pessoas, né? Genealogias. A gente pensa, puxa, para que eu estou lendo isso? Mas tudo isso faz parte da nossa edificação espiritual. Outra diferença entre o Antigo e o Novo Testamento é Cristo. No Antigo Testamento, Cristo não havia nascido ainda. No Novo, vai mostrar o nascimento dele, o crescimento e a volta dele. E aí, a terceira diferença são as promessas. O Novo Testamento vai cumprir as promessas do Antigo. O Antigo vai fazer as promessas do Novo. Então, o Antigo Testamento é muito um livro de promessas. E eu acho que a primeira música que nós cantamos foi que Deus é Deus de promessas. E como crentes, irmãos, nós temos que viver esperando o cumprimento das promessas. Como é que o povo do Antigo Testamento vivia? Esperando Deus cumprir as promessas. E assim nós também devemos viver. Talvez a promessa não se cumpriu ainda na tua vida, mas continua como os crentes do Antigo Testamento. Continua fiel, continua esperando, como Daniel e muitos outros. Se Deus quiser, no próximo domingo, vamos fazer o mesmo em relação aos livros do Novo Testamento. E o meu plano, irmãos, no último domingo desse mês, é falar sobre os livros apócrifos. Estou vendo a possibilidade. É a Bíblia católica que tem livro de mais? Ou será que é a nossa que tem livros de menos? Depois de falarmos sobre o Novo Testamento, nós queremos meditar um pouco também sobre os livros apócrifos. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar o nosso culto desta manhã. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este testamento que nós chamamos de antigo, Pai, porque depois dele veio outro. Mas ele não é, Senhor, ultrapassado, ele não é obsoleto, porque ele traz lições para nós. Mesmo que muitas das leis do Antigo Testamento não sejam mais para nós, o ensino que essas leis trazem é. Então ajuda-nos a nos dedicarmos, Senhor, à leitura do Antigo Testamento, à compreensão dele para as nossas vidas. A nos tornarmos, Senhor, como o próprio Senhor Jesus Cristo foi, conhecedor da palavra, vivedor da palavra. Transforma os nossos corações, nos edifica mais e mais. Entregamos o restante deste dia ao Senhor e o culto logo mais à noite. Que possamos voltar, Senhor, com o coração cheio de alegria para te adorar. Por tudo isso nós pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Glória a Deus.